Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Capacetes Negros. E este episódio, eu confesso, vai ser muito importante porque vai abordar um tema que é sensível, mas é necessário falar sobre porque vai ao bolso de todos nós como contribuintes, que é os financiamentos da Proteção Civil a nível nacional. Portanto, hoje temos aqui o Ricardo e o Leonel para falar um bocadinho sobre isso, porque acho que é um tema importante de ser partilhado. Acho que é dos temas mais importantes, não desfazendo todos os outros, mas as decisões, infelizmente, tomam-se muito por isto mesmo, quanto é que vai custar. Portanto, e efetivamente temos que perceber de onde é que vem o dinheiro, como, de que maneira, porque é que algumas decisões são tomadas e porque é que erradamente alguns autarcas não investem em proteção civil, e acho que hoje vamos conseguir explicar isso e é essa a nossa ideia, passar essa mensagem. Começando do início, Lei de Bases de Proteção Civil. A responsabilidade do socorro é do Presidente de Câmara. Mas a lei vem manca, por assim dizer. Ou seja, só lhe dá a responsabilidade, não lhe dá obrigatoriedade nenhuma. O senhor autarca, enquanto responsável máximo pelo socorro no seu município, tem dois caminhos a fazer. Ou cria, recruta, forma e compra meios para criar um corpo de bombeiros sapador ou apoia um corpo de bombeiros voluntário. E isto tem diferenças muito grandes no que é o investimento de parte da autarquia. Se não vejamos um corpo de bombeiros, e vamos fazer isto a contas redondas para percebermos, tem que ter 100 bombeiros, portanto todos pagos na totalidade por o autarca, tem que comprar viaturas, tem que ter instalações, essas até podem ser cedidas no município. Portanto, todo o peso do desenvolvimento da atividade do que é bombeiros sapadores está sob a responsabilidade do autarca. O Estado Central usa aqueles recursos, porque o bombeiro sapador pode ser projetado para qualquer município ou até no estrangeiro para qualquer ocorrência, mas não apoia financeiramente esta estrutura. Por outro lado, municípios sem sapadores, onde temos bombeiros voluntários, o autarca apoia com o que quer. Portanto, há uma margem grande de poder ser flexível, onde um autarca que, vamos supor, dá 100 mil euros por ano, fazer um figurinho de eu aumentei 10% o financiamento. Este ano vou dar 110. Excelente, já dá mais votos. Comparativamente com ter bombeiros próprios, isto é completamente irrisório. Não tem. Depois o que é que começou-se a perceber que havia aqui uma lacuna grande, porque não havendo nos bombeiros voluntários uma obrigatoriedade de investimento, etc., portanto os bombeiros voluntários ajudavam com o que tinham. Então o Estado criou o chamado as equipas de intervenção permanente, que eram equipas para responder em prontidão ao socorro. Só que criou equipas que trabalham das 9 às 5, segunda à sexta, e o resto continua a ser suportado pelo voluntariado, ou seja, nós temos horários para haver ocorrências de socorro. O que até estrategicamente é um erro grave, porque efetivamente, por exemplo, os incêndios, os mais graves, no que é urbanos, é os da noite, que são detectados mais tarde. Mas pronto, portanto, o governo criou estas equipas para camuflar a falta de profissionalismo na resposta, não é a falta de 2 pessoas, é a falta de profissionalismo da estrutura, com um modelo muito interessante para o autarca, que é o autarca contrata uma equipa, são 5 pessoas, ou 2 equipas, 10 pessoas, continua sem ter responsabilidade alguma, a não ser com estas equipas pagar 50% do seu vencimento, sendo que os outros 50% são pagos pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que é o Estado. Quando isto foi criado, portanto, nós não existíamos na altura, mas vemos, pronto, é um modelo de pré-profissionalização, não é a solução ideal, muito pelo contrário, a solução ideal seria a profissionalização na sua totalidade, mas estamos a perceber que há aqui uma intenção, é um caminho que será feito. Nos municípios onde havia corpos chapadores, estas equipas estavam proibidas.
alguém, durante o Natal até à passagem de ano, cozinhou uma alteração à legislação para fazer levantamento dessa proibição. O que para nós, não desfazendo nada contra as pessoas e contra os bombeiros voluntários e contra as associações, mas é uma autêntica facada na nossa carreira. E eu explico porquê. Portanto, o Bruno é presidente de Câmara e tem um corpo de bombeiros sapadores no seu município e tem um corpo de bombeiros voluntário. E eu, enquanto sindicato, Bruno, tenho que aumentar o efetivo. Sim, senhora. Quantos homens são precisos? Não vamos contratar um. Quanto é que custa um bombeiro sapador? Então, um bombeiro sapador custa, vamos supor, 1000 euros de ordenado, mais descontos, 1300. Sim, senhora. Até quanto é que custa um elemento da EIP? Então, o elemento da EIP ganha o ordenado mínimo, que são 870, mais descontos, 1100. Portanto, aqui já é mais barato e você só paga metade. Ora, não é preciso ir tirar nenhum curso universitário em Coimbra durante 4 anos para perceber qual é que vai ser a resposta do Bruno. Ainda mais com a tal retórica que vimos a desconstruir, que é tudo igual. Se é tudo igual e é mais barato, eu vou aqui. Só como se viu, não é tudo igual. Exatamente. Okay. Pronto. O que é que depois isto levanta aqui um problema, que é um segundo problema, que é no âmbito financeiro, isto já tem diferenças de impacto ao município e por isso é que continuamos a ter apenas 25 corpos de bombeiros profissionais, ditos chapadores, no país. Isto cria uma discrepância de eu, com meia dúzia de trocos, faço um figurinho enquanto político. Este município gasta 100 mil em bombeiros. Eu sou autarca neste município, eu digo que sou comandante. Agora vamos aumentar 20%. Dou-lhe mais 20 mil euros, façam um figurinho. No município do Bruno, o Bruno quer sobressair, gasta 1 milhão. Vai mais 100 mil em cima. Volta a aumentar 10%, é muito. Só que depois não há um controle sobre isto. E a associação em si, as associações são associações sem fins lucrativos. Portanto, e as pessoas que lá estão à frente têm que fazer a gestão de maneira a que a coisa vá dando. Então, se aquilo não, se o socorro em si dá prejuízo, porque mesmo que, e é preciso ter esta noção, que é, o socorro não dá lucro, mas é preciso renovar a frota, comprar equipamentos, etc. Portanto, mesmo que cada saída seja paga com o material que foi consumido, mesmo que os ordenados sejam suportados a 100%, qualquer acidente vai fazer com que as contas venham abaixo. Então as associações têm que arranjar manobras para que aquilo seja rentável e gerível no âmbito económico. E é aqui que entra aquilo que todos nós pagamos e ninguém controla. E é aqui que abre o grande problema do que é a proteção civil e a despesa em si. Porque dentro do que é o âmbito de sapadores é controlado até ao parafuso, que é estável. Exatamente. Eu não e isso hoje em dia cria muitos constrangimentos, ou seja, imaginemos, a Câmara quer comprar botas de fogo, por exemplo. Um concurso público, mas a educação não quer que... Depois as empresas concorrem, depois a X ganha, a outra vem contesta, e isto arrasta-se durante meses. Meses? Não, anos. Anos. Isto são um tribunal administrativo para tomar uma decisão destas é 2, 3 anos. A tu e os bombeiros ficam sem voz? Exato. Então, isto é para a gente perceber o controle que há sobre, e quer a gente queira, quer não, nenhum autarca gosta de ser controlado. Então é mais fácil, como diz o Nina, despeja para ali, resolve. O trabalho está feito, resolve. Ou aparece o bombeiro não tem botas, não é nada, não tem nada a ver com a autarquia. A autarquia tem a dizer, eu ajudei. Exatamente. Okay? E depois o próprio IGF e o Tribunal de Contas já tem vários relatórios a dizer ao governo que não está a haver controle nos dinheiros que são entregues. Porque há financiamentos de lucros, tribos e por aí fora, e que, aliás, até há um relatório que diz que aquilo que o Estado está a investir não tem o retorno esperado. Okay? Para a gente ter, estamos a falar de entidades estatais que fizeram isso, não nós estamos a dizer, é que está em relatórios. E eles têm razão. Eles têm razão nisto que estou a dizer. Porque, imagine, o Nó falou agora da EIP. A Câmara paga a EIP, mas aquela EIP, aqueles 5 bombeiros, é para ser veículos de primeira intervenção, ou seja, que a gente chama de veículos para os carros para fogo, os VUCs, os VSATs, e depois não acontece isso. O que acontece é, e eu vou falar nisto, e tenho a certeza que os bombeiros voluntários, como vão ouvir, eu tenho razão no que eu vou dizer. Estão ali 5 bombeiros, onde ele dá sempre de pesados, esse fica lá. Os outros 4, 2 vão para uma ambulância, 2 vão para outra ambulância. Ambulâncias estas estão-se ao serviço do INEM, e que o INEM vai pagar o serviço, ou seja, a associação usa os bombeiros que estão a ser pagos pelo Estado,
que deveriam estar dentro de um carro de intervenção para pôr as ambulâncias a faturar depois de outra vez ao Estado, ao INEM. Isto é para atração dupla, ou seja, não há despesa nenhuma. E isto até faz sentido, porque a gente até sabe que aquilo que o INEM paga para ter uma ambulância era impossível tu pagares o ordenado à pessoa. Só havia esta forma de... Até que temos de desconstruir aqui um bocadinho, porque efetivamente há pouco falámos aqui que as associações têm que arranjar maneiras, e é aqui que está a maneira, e é aqui que é gasto muito dinheiro, e aqui podemos dizer que é gasto porque nós não temos controle efetivo sobre a maneira como ele é aplicado. Ou seja, o Bruno é comandante de um corpo de bombeiros e quer ter 3 equipas de intervenção permanente. Ora, 3 equipas não dá para assegurar 24 horas sobre 24. Já sei, folga, pois é. Eles têm que folgar. Portanto, no máximo, pelo menos tinham que ser 4. Mas depois tínhamos um problema, que é o Estado não quer pagar o subsídio de turno. Então, esquece, o socorro ao fim de semana e à noite. Vamos focar só Ali das 9 às 5. das 9 às 5. Como tem 3, até desfaz um bocadinho e mete-os a entrar às 7 e outros a sair às 10 da noite, e aquilo dá para fazer. Alguns já fazem isso. Mais um passo de melhoria. Então o Bruno tem ali 15 pessoas pagas pelo Estado. Portanto, fez um acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e com a autarquia. Estas 2 entidades pagam à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários, e os funcionários, os bombeiros são seus funcionários, com contratos precários de 1 ano. Porque o contrato daquele bombeiro da EIP é válido pelo tempo que o Bruno renovar o contrato com as demais entidades. Sim, exatamente. No dia em que não houver financiamento, o Bruno depois também não consegue garantir o pagamento daquelas equipas. E dá essa evidente. Portanto, por aqui já começamos mal. Estamos a falar de pessoas precárias. Exato. Até porque depois o Bruno, enquanto comandante ou presidente da associação, se tiver um bombeiro que queira comprar uma casa, tem que lhe passar uma declaração falsa a dizer que ele é efetivo. Porque mais nenhum banco lhe dá depois o financiamento. Portanto, daqui já não estamos num caminho da profissionalização, nem de reter talento. Então fazemos. O Bruno tem ali as pessoas lançadas, teoricamente bombeiros voluntários, que a formação inicial de bombeiro voluntário, e que assinaram aquele contrato. Passaram a estar disponíveis de segunda à sexta, das 9 às 5. Supostamente são profissionais pelo menos durante aquele ano. Sim, são profissionais com 1 ano. Pelo menos enquanto o contrato estiver em vigor. Formação. O Bruno tem, vamos supor, dentro do seu corpo de bombeiros, uma viatura de desencarceramento, uma viatura de incêndio e 5 ambulâncias. E tem 15 pessoas para gerir. Ora, não consegue pôr os 15 dentro das viaturas de combate a incêndios, que é aquilo que eles estão pagos e contratados para fazer. Então, enquanto gestor, o que é que vai fazer? Deixa 5, vamos supor, durante os horários sobrepostos, né? Deixa 5 ao carro de fogo, ou ao carro, por exemplo, estamos a dar este cenário, ou ao carro de desencarceramento, e os outros 10 agarra neles e divide-os por 5 ambulâncias, 10 por cada ambulância. Porque a contratação do pré-hospitalar das ambulâncias é totalmente à parte, porque é um protocolo feito com o INEM. Que é outra entidade, não é? E é aqui que começa o problema. O protocolo com o INEM é feito de... O INEM dá uma verba para comprar a viatura, dá 7.500 euros para os ordenados e X por cada serviço, mais quilómetros. Ora, se nós termos que garantir também o contrato, e aqui o contrato do INEM é diferente, que é efetivamente 24 horas, se nós fizermos contas, estamos naquela ambulância, temos garantido 2 pessoas. 24 horas sobre 24, vamos precisar de uma escala de 10 pessoas, só para aquela ambulância. Ora, se o contrato do INEM para ordenados são 7.500 euros, se dividirmos para as 10 pessoas só dá 750, não paga sequer a pessoa. E aqui cabe a pergunta, então o Bruno, enquanto presidente da associação, foi assinar um contrato de prestação de serviços que tem que ter um compromisso de 11 ou 12 ou 13 mil euros só em ordenados, mais descontos, etc., à troca de 7.500 euros. Foi fazer um acordo com uma entidade, sendo responsável de uma entidade privada, a prestar serviço ao Estado a ter prejuízos. Não faz sentido. Não. 25% à cabeça tem prejuízo logo. Então como é que se suprime este prejuízo? Nós temos este acordo, mas não contratamos estas pessoas. Vamos buscar os outros 10 Que andam nos outros lados. que não cabiam dentro, Para outras funções. são contratados para outras funções e estão com ordenado pago, então metemos-os aqui. Então os 7.500 euros, Já que à tinha. partida eram um prejuízo, passam a ser lucro. Exatamente.
Mas isto sempre estou na premissa que nada acontece ao mesmo tempo, não é? Pois. Ou às 9 da noite. Não, isso acontecer, quem é que fiscaliza? Pronto, é. Aquilo é uma entidade privada, sem fins lucrativos, não presta contas a ninguém, com outra, Avaliações? nem, nada, com outra agravante, que é, isto é lucro porquê? Porque o bombeiro desempenha a função de 2, E só recebe um só recebe 1. Com outra vantagem para a associação, é que os contratos destas equipas EIP dizem que obrigatoriamente este bombeiro só pode desempenhar esta função e receber este ordenado se durante o seu tempo de folga fizer voluntariado. Coisa que o Tribunal de Trabalho já veio esclarecer pelos inúmeros processos que teve, que nós não podemos prestar trabalho voluntariado na mesma entidade ao qual somos contratados. Com as mesmas funções e por aí fora. Porque senão andamos ali no limite do que é exploração versus trabalho suplementar adjudicado à escolha da entidade patronal. Tribunais, porque isto é tudo muito bonito e isto aqui é um bocado, é o que eu vou dizer agora é assim, um bombeiro voluntário, tipo o litoral do nosso país, é onde há mais no mercado de trabalho, quando percebe que é explorado, normalmente aborda, olha, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu fiz o outro, tenho direito a isto. E eles começam, estás a arranjar uns problemas, vais-te embora, então manda-me embora. A pessoa vai-se embora, e ela vem trabalhar de coisa qualquer, só para ir vai um advogado. E as associações, antes que eles nem param nem disto tudo, convém que não haja decisões tomadas. Depois, ao fim de X decisões tomadas, aparece a jurisprudência. E depois isto minava pelo país inteiro. E eles levam aquilo ao limite e depois chegam um dia, perto do emenda, chegam ao aeroporto. A gente paga, pronto. E aquele nunca mais trabalha lá. Agora, imagina, o interior do país, onde o mercado de trabalho já é mais reduzido, As pessoas nem vão a esse nível, não é? tem que se calar. Exato. E isto, toda a gente sabe que acontece. Ou seja, gostamos todos muito que os bombeiros, sejam os chapadores, sejam os voluntários. Mas sabemos que há pessoas que são exploradas e está tudo certo. Está tudo certo, não há problema nenhum. E isto é que é de lamentar. Sendo que o financiamento custa, e isto aqui eu posso garantir, mesmo que saísse mais caro, que não sai mais caro, a profissionalização seria sempre o futuro. Porque nós temos no nosso país 400 e tal associações. Temos municípios com sapadores e com voluntários também, etc. E neste momento temos, por exemplo, municípios que têm sapadores onde não investem nos sapadores. E investem mais, por exemplo, no voluntariado. Uhum. E isto não faz sentido. Deixa que fiscalize isto. Deixa-me só concluir, antes de sairmos aqui da contratação e de onde é que está a vertente, para depois então passarmos para a amplitude nacional. Ou seja, o elemento da EIP, e muitos têm sido os que nos têm procurado a nós, enquanto sindicato, para os ajudar, e nós recomendamos apenas cá um advogado, que nós só representamos bombeiros chapadores, funcionários das autarquias. O bombeiro da EIP ganha o seu ordenado para desempenhar as 40 horas semanais, mas depois é obrigado a fazer 1 ou 2 noites por semana de borla, e quando devia sair às 5 da tarde não sai e continua, já é o comandante a dizer que agora estás na vertente voluntariado. E depois, quando eles ganham coragem e vão a tribunal, que é Tribunal de Trabalho, portanto, entidades privadas são coisas rápidas, a associação paga estas horas de contínuas pós-5 em trabalho suplementar, os turnos de voluntariado em trabalho suplementar, como são turnos noturnos, o subsídio de turno. Portanto, estamos a falar que estes elementos, e nós temos alguns casos, inclusive os processos completos já concluídos, que nos foram entregues para tomarmos conhecimento, estamos a falar de há bombeiros a ser indenizados na ordem dos 10 mil euros ano. Contudo, Ou seja, enquanto estavam a fazer aquela... enquanto estavam supostamente obrigados a fazer voluntariado. Portanto, para termos a noção do porque é que é rentável ter bombeiros voluntários para a associação. Lucro direto, porque tens o indireto, que é o acordo que fizeste com o INEM, mas este elemento não só não está a fazer a função dele, como está a fazer a função do outro que supostamente devia lá estar a ganhar ordenado. Portanto, também no acordo com o INEM tu estás a ganhar. O Estado é conivente com isto, porque na regulamentação das equipas EIP, mete lá uma linha que, se não for na primeira ambulância, eles podem ser aplicados nas restantes. Sim, agora, qual é a primeira ambulância? O protocolo. O protocolo diz que aqueles homens, se não forem aplicados na primeira ambulância, nas restantes podem. É aquela receita poeira. Exatamente. Portanto, Só tem feito ao acaso. o Estado em si é conivente com isto. Portanto, e isto só no que é regime de contratação. Depois passamos para a vertente do verão. E o verão é quando se abre aqui a caixa de Pandora, que é o dinheiro para trás e para a frente. Agora tem sido muitas notícias de associações que estão a ser investigadas pelo Ministério Público, por vários
para estas situações que ele vai falar agora, dos financiamentos dos incêndios, mas eles estão a investigar aquelas que alguém denunciou, ou alguém que denunciou, porque o Ministério Público, infelizmente, não perde tempo a investigar isto. Porque se perdessem tempo a investigar isto seria um mega processo nacional. Okay? Seria, se calhar, a maior vergonha do nosso país. E eu estou a dizer isto, eu sei que algumas pessoas estão mal que não vão ouvir, neste momento estão com um urticário, mas eles sabem que é a verdade. Se houvesse uma investigação séria a este setor, isto ia ser muito complicado para algumas pessoas, e estamos a falar de todo o espectro, desde associações olívicos, vendedores de peixe, ok? E muitos sabem disto, muitos sabem, ou seja, fazem-se leigos que desconhecem, mas eles todos sabem o que se passa, porque isto dá jeito a muita gente, e dá jeito a muitos partidos, e basta só pesquisarem um bocadinho as associações e perceber as ligações que há, desde autarcas, a ser autarcas e representantes ao mesmo tempo. Ou seja, isto aliás, Chegou de posição dessas funções? quando a lei impedia que isto, a própria lei proíbe que isto aconteça. E tens uma função de autarca, não pode estar a ter função numa associação em que essa associação vai ter apoios a ti próprio. Não é? Que és presidente da Câmara, não podes ser presidente da Câmara. Isso é recorrente? Sim. Agora, para tu teres a noção, no caso dos verão, não estávamos a falar, os ESINs, que eles chamam os ESINs, o governo paga mais um X. Por exemplo, há associações que têm 3 equipas de ESINs. Será que tem? Isto Imagina a equipa da EIF, a equipa da EIF é uma EIF, só que de verão é assim. É uma outra equipa. vamos Não deixa de existir. Supostamente. Vamos desconstruir. Portanto, falámos ambulâncias e as EIPs. Isto funciona o ano todo. Segunda a sexta, das 9 às 5, as ambulâncias 24 horas. Okay. Noites e fim de semanas, estes postos de trabalho são assegurados pelo voluntariado. E por alguns das EIPs obrigados. E pelos elementos das EIPs que lá está no contrato são obrigados a fazer voluntariado. Ok. Entramos no verão. Portugal tem uma legislação muito curiosa, que é, tem hora de começar Tem usação de verão. fazer incêndios e tem horas para terminar. E terminou aqui. Era mais fácil de prever. E porquê? Precisamente para abrir esta janela de diretiva financeira e esta janela daquilo que agora vamos falar, que é, durante o verão, o Estado lança aquilo que se chama o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais. Ou rurais, agora chama-se rurais, que é para não haver aqui no interface. Este dispositivo é financiado pelo Estado. E o que é isto? São criadas equipas de bombeiros voluntários, e aqui não precisam de ser da EIP, ter contrato, não, só precisam de ser o mínimo bombeiro terceiro, ou seja, a posição mais baixa dos bombeiros, para guarnecer viaturas em prontidão para dar resposta aos incêndios florestais. Sendo que há viaturas que levam 5 elementos, que é este combate a incêndio florestal, que é chamado ESIN, há viaturas de veículo tanque que levam só dois elementos, etc. E como é que isto é feito? Dentro de cada corpo de bombeiros, o seu comandante candidata-se dentro daquilo que tem de viaturas e homens para guarnecer, e sabendo que tem que ocupar uma escala 24 horas, olha, eu tenho 3 viaturas, mas vou só pedir, aquilo chama-se, é um negociar, Uma candidatura. 2 viaturas, porque só tenho efetivos para guarnecer as 2. Ou não, ou eu vou-me candidatar às 3, porque tenho 3, apesar de só ter homens para 2, e depois eu vou aqui gerindo. Exato. E é aqui que começa outra vez as curvas financeiras. Como é que isto é pago? Os homens ganham, é pago a 3 euros e qualquer coisa à hora, isento de descontos. E porquê que é isento de descontos? Porque o pagamento é feito numa modalidade não de trabalho, mas sim um pagamento em gratificado por tempo perdido. E assim passa a ser isento de descontos. Ok. Já estamos a falar ali na média de 75 euros por cada 24 horas. O bombeiro não diz que não, porque está a ser pago a título normal com um suplemento, ou horas extras, porque se estiver na EIP não ganha horas extras, se for voluntário não ganha, e ali tem um pagamento quase um mínimo para poder ir
para os incêndios, que é aquilo que custa. Não é valor especial. Não é nada demais, 75 euros para correr o risco que se corre, não é nada mais. Por isso é que aquilo nem é de trabalho, nem é contado como horas de trabalho, mas sim como complemento, como prémio por horas perdidas. Por isso é que é isento de descontos. Mas ninguém fiscaliza. Ou seja, eu posso concorrer e dizer que tenho 3 viaturas e o Estado atribui-me este, sim senhora, 3 equipas, mais 3 da EIP, mais as ambulâncias. Ou seja, isto obrigava-me a que eu tivesse 3 equipas de 5 elementos, 15 na EIP, mais 3 equipas de combate a incêndios com 5 elementos cada, 30, fora as ambulâncias. E se eu não tiver 30, quem é que controla? E quem é que me controla? Quem é que controla que na equipa de combate a incêndios florestal não sai a equipa da EIP? Onde eles estão todos misturados, tu já nem sabes se ele é da EIP, se ele é do assim, e é aqui que entra outra vez um vazio de... Portanto, tu acabas por estar, e há municípios, há associações de bombeiros onde isto acontece, e muito, e com o devido respeito àqueles que são cumpridores, que são muito poucos, mas o homem entra às 9 ou às 7 da manhã de EIP, faz a ambulância e no período da tarde ainda sai no carro de incêndio. E estamos, nós enquanto Estado, a pagar de várias maneiras indiretas a mesma pessoa quando ela só desempenha uma função que é humanamente impossível.